A pandemia do novo coronavírus deixou claro, definitivamente, que vivemos na era da internet. Quem não tinha entendido isso muito bem e talvez não estivesse ainda bem preparado, teve sim que acelerar o aprendizado, devido à necessidade. Diante deste cenário, um projeto em particular chamou a atenção. SOS Encurralados, uma ação entre amigos e que estendeu a mão para ajudar empreendedores. Tudo isso com mentorias, através da internet. E para falar deste projeto, eu recebo hoje um dos idealizadores. Está no ar o Câmara Entrevista de hoje. Isaac Machado, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Já no começo da nossa entrevista, te parabenizo, também aos demais amigos participantes deste projeto, tiveram a ideia, parabéns, uma ideia realmente espetacular. Eu te pergunto logo no início, como é que nasceu este projeto, Isaac, e quantas pessoas estão envolvidas nele? Vamos lá, muito obrigado, Fernando, obrigado pela oportunidade de levar esse projeto a mais pessoas, né? A gente ter mais, ter acesso a mais pessoas e poder ajudar mais pessoas, né? Consequentemente. A ideia, ela surgiu no mês de março, com o Diego. O Diego, ele estudou na UDESC Joinville e ele estava morando no Rio de Janeiro, e como ele trabalha com consultoria, ele percebeu que ele podia ajudar de alguma forma esses empreendedores que estavam passando por alguma dificuldade relacionada à pandemia. Ele começou a fazer ele mesmo, sozinho, a mentoria, né? Ele ajudava, assim, coisa rápida, coisa de dia a dia, que podia ajudar os empreendedores, né? Como, por exemplo, acesso a microcrédito, renegociação de aluguéis, coisas rotineiras, mas que surtiam um grande efeito para o empreendedor que estava sendo ajudado, né? Uhum. Neste instante que tu estás conversando comigo, tu estás em casa ou tu estás no local onde funciona o projeto? Não, então, o projeto ele nasceu, após o Diego desenvolver essa ideia dele sozinho, ele levou essa ideia para mais pessoas pela Covid Solutions, que foi uma espécie de centro online onde as ideias se conectam com pessoas que realizam as ideias, né? Então, o Diego colocou a ideia, daí a gente gostou da proposta dele, e em 5 pessoas a gente trouxe esse projeto até mês passado. Então, desde abril, em abril a gente conseguiu lançar o projeto, e agora, há cerca de um mês, dessas 5 pessoas, a gente passou a expandir o círculo de administração do projeto, o círculo interno, né, de administração, marketing, a própria sustentabilidade do projeto, que é a questão financeira, e o suporte, todo o processo de mentoria tem um suporte da nossa equipe interna e dos próprios mentores, né? Então, hoje, de equipe interna, a gente tem cerca de 27 pessoas. 27 pessoas participando desse projeto. Olha só, eu sei que você está... Tá, ok. Eu sei que você está acostumado aí a dar entrevista, e eu mesmo, para vir para essa entrevista aqui, pesquisei sobre o projeto, vi que vocês já estão aí... acostumados a dar entrevista para os mais diferentes órgãos de comunicação, né? E eu queria saber o seguinte, qual foi o embrião para esse projeto? Como é que nasceu ali? Uma ideia que... Como é que surgiu? Então, surgiu com o Diego, no Rio, de Santa Catarina, estava morando lá. Ele lançou essa ideia para a gente, por meio da Covid Solutions, que nasceu dentro da UFSC. Então... além do Diego, mais 4 pessoas gostaram da ideia, né? Eu, a Bruna, a Taliane e o Gabriel, além do Diego. O Covid nós lançamos no início de abril. Só para poder entender, Covid Solution também surgiu em virtude do coronavírus. O nome aí, então, é um indicativo...
Exatamente, exatamente. Foram, por exemplo, foram dois projetos que nasceram pela pandemia. Então, como você perguntou, se eu estava na sede do projeto ou em casa, não existe sede do projeto, porque ele nasceu já em tempo de quarentena. Então, não tem... ele estava espalhado por mais de 20 estados no Brasil hoje. Então, a gente está bem espalhado, estamos em todas as regiões do Brasil. Ok, deixa eu falar algo aqui então muito importante para as pessoas poderem entender, as pessoas que estão nos acompanhando. Quando a gente fala de um projeto, quando a gente fala de um negócio, a gente se refere num primeiro instante, onde fica seu projeto? Qual é a localização dele? Qual é a sede dele? Essa minha pergunta aqui é uma pergunta que remete a toda uma história. Eu abri aqui o nosso bate-papo e eu falava da era da internet. Isso é muito curioso. Por quê? Porque nós vivemos a internet, não é de agora, da época da pandemia, do coronavírus. A internet já está aí muito antes do coronavírus. Ocorre que muitos negócios hoje em dia ainda funcionam com a estrutura antiga, uma sede. Agora a verdade é, existe sim empresas que já entraram na internet com uma força tamanha que hoje são empresas digitais. Ela tem um ponto fixo, mas elas são empresas que estão em vários lugares do mundo e elas são completamente digitais, né? Então, o projeto SOS Encurralados hoje, ele é completamente digital, Isaac. Exatamente, ele é completamente digital. E assim, vamos lá, a gente está em mais de 20 estados no Brasil, mas, por exemplo, a Taliane, que é uma das fundadoras, ela mora na Hungria, por exemplo. Então, desde o início, lá em abril, ela vem tocando o trabalho dela da Hungria. Então, tem a questão de fuso horário e tal, mas dá para fazer essa junção, né, do trabalho que ela tem lá, né, dá para fazer essa equalização de tudo que ela faz lá, do trabalho que ela já tem, que acabou sendo remoto pela quarentena, que lá também teve o lockdown. Sim. E ela consegue conciliar esse trabalho com o SOS Encurralados, né? Apesar do fuso horário. Então, isso é muito gratificante também. Temos mentores, por exemplo, de outros países da América Latina. Então, é muito interessante esse avanço tecnológico que teve por essa causa terrível, mas foi um avanço grande. Né? É verdade. Aquela tal da frase lá, que é muito batida já, e me permitam fazer menção a ela, que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Ou seja, enquanto tinham muitas pessoas ali que estavam realmente, e não é para ser diferente, desesperadas por causa da Covid, muitos inclusive, no Brasil, segundo dados, no Brasil não, em Santa Catarina, segundo os dados do Sebrae, mais de 500 mil pessoas perderam o emprego, e esse número deve só aumentar, lamentavelmente. Então, quando tudo isso acontecia, surgiu o projeto e ganhou força daí, Isaac. Exatamente, porque qual que é a pegada também? Os mais afetados são os micro e pequenos empreendedores, porque eles não têm para onde recorrer. Né? Então, muitas vezes não tem nem o recurso de como recorrer. E aí entra o trabalho do mentor. Né? O mentor ele não precisa ser especialista em mentoria, ele não precisa ter uma qualificação formal em mentoria, porque a gente fornece toda uma jornada pré-definida de mentoria e todo um material de suporte e especialistas para os casos de mentoria. Então, ele tem o intuito é ele ter essa conexão humana com o empreendedor que está passando por dificuldade. Então, ele vai escutar, o primeiro passo de tudo é ele escutar o ser humano, ele saber o que a pessoa está passando, porque geralmente, assim também, na maioria dos casos, o negócio da pessoa se confunde com a família, porque ele é tão entranhado, as coisas são tão juntas, a família e o negócio, que tu escutando a pessoa e ajudando a arrumar o negócio dela, melhora até o ambiente familiar da pessoa. Claro, Muitas vezes, e a gente tem visto muito isso, a família toda se envolve no processo de mentoria, né? Por exemplo, tem um pai que, por exemplo, tem alguma dificuldade com essa parte digital, já houve casos da filha ajudar na continuidade do processo de mentoria, porque ele é feito todo online também. Espetacular, então, espetacular. E assim, isso faz muito sentido o que você está falando. Claro, imagina, a questão profissional, ela mexe com todas as demais áreas, né? A área afetiva, a área familiar, enfim, toda
a estrutura dessa roda da vida aí, ela é afetada, sem sombra de dúvidas. Agora, o processo todo ele é 100% digital, é 100% pela internet, Isaac? Exatamente. O processo de mentoria ele é individual, então a gente conecta um mentor com um empreendedor que está passando por dificuldade, e todo esse processo é feito de forma online. Então, a gente prefere ainda que o processo de mentoria seja feito por videochamada, como a gente está fazendo agora, porque existe uma conexão maior entre as pessoas, não é feito por mensagem, sabe? Não é feito por ligação de voz. A gente prefere, a gente pede, o caminho preferencial é que seja feito por vídeo. Porque aí tu conhece a pessoa, tu sabe pelo que ela está passando. É aí que está a pegada do negócio. Tu tem uma conexão humana de verdade com a pessoa do outro lado da tela. Por mais que estejamos separados por milhares de quilômetros, né? Muitas vezes. Sim, que a gente consegue, por exemplo, conectar Claro que o fit cultural, ele é muito mais importante para a gente do que o fit técnico, né? Então, a gente primoriza a conexão de pessoas que conversam a mesma língua, né, o mesmo jeito de tratar as coisas, para a gente conseguir ter essa conexão maior, independente se a gente vai estar conectando um diretor de uma multinacional com uma senhorinha que tem uma barraca de cachorro-quente, sabe? Então, tipo, se eles conseguem conversar a mesma língua, a gente conecta essas pessoas, por mais que seja a 5.000 quilômetros de distância. É muito louco isso. Tá. Você já tem cases aí? Tem algum case de sucesso já que vocês tenham ajudado? Como é que tá? Então, hoje a gente imagina que o processo é feito em etapas. A gente tem etapas pré-definidas. Então, o empreendedor ele é escutado num primeiro momento. Num segundo momento, o mentor ajuda ele a desenvolver alguma solução de curtíssimo prazo, porque você imagina que a pessoa ela está passando por diversas dificuldades naquele momento, e como que ela vai pensar no futuro se ela não sabe o que vai acontecer com ela amanhã? Então, por exemplo, o mentor ajuda a pessoa a olhar a estrutura de custos, saber tudo que tem no prato dela para ela poder desenvolver alguma ação de curto prazo para ela pelo menos poder sobreviver para a próxima etapa, que seria uma etapa de remodelar o negócio se o empreendedor assim quiser. Então, lembrando que sempre, todo o processo, o mentor que permite, que dá o aval para tudo, e é o mentor o empreendedor que vai fazer tudo com o mentor. O mentor não faz nada sozinho, não dá a solução. Então, hoje, processos de pessoas que foram beneficiadas pelo processo de mentoria são cerca de 150 pessoas. 150? Que chegaram lá no final mesmo de todo o processo, de todas as etapas, que já remodelaram o seu negócio para os novos desafios que virão, né, para os novos desafios, até a gente está conversando sobre essa questão digital, são cerca de 80 pessoas, 80 empreendedores, né? 80. Nós estamos falando aí de que áreas, Isaac? Olha, tem de tudo. Tem escritório de arquitetura, tem muitos restaurantes, cerca de 20% de todas as pessoas são de restaurantes ou lanchonetes, ou, né, são negócios ligados à área da alimentação. Tem coisas super diferentes, assim, como, por exemplo, uma banda. Imagina uma banda, um grupo musical que faz shows regionalmente. Imagina como que a pessoa foi afetada nessa pandemia, porque não pode mais fazer show. Então, temos casos também de grupos musicais, por exemplo. Então, teve um grupo musical do sul do estado, que já foi atendido pela mentoria. Então, tem de tudo. Sendo micro ou pequeno empreendimento, tem de tudo. Tá, eu volto a falar aqui o que eu dizia lá no comecinho aqui da nossa entrevista, citei agora há pouco. Você sentiu isso também, Isaac? A era digital com a pandemia, ela deixou claro que ela veio realmente, que ela está aí e não tem como correr dela? Não tem como, porque você imagina, eu também, eu sou aluno da UFSC, tudo é presencial.
tudo é presencial. E de repente dá aquela guinada de agora não, tudo é digital. A Ô, aula vai ter que Isaac, ser digital, ô, Isaac, os conselhos vão ter que ser digitais, tudo. aham. Ô, Isaac, eu lembro de uma discussão, que até bem pouco aí tempo, eu vivi essa discussão, volta e meia ela aparecia, ela sumia, aparecia, enfim, mas tava lá. Que é a questão da aula pela internet, né? Ah, educadores de um lado dizendo, a aula não pode ser pela internet, porque a aula pela internet é isso, a aula é aquilo. Ah, meu amigo, veio a pandemia, e aí? Cadê as discussões? Exatamente. É claro que a gente não pode excluir a interação humana pessoal, né, pessoalmente, né, fisicamente, mas a gente vê que os recursos digitais eles estão aí para ficar, né? Que é digital, né? E a gente, assim, encurta muitos caminhos. Né, por exemplo, o nosso projeto ele nasceu na era digital, ele nasceu e ele vive digitalmente. Claro que são pessoas reais que estão de um lado e de outro. Mas a ferramenta que a gente utiliza, a gente consegue unir pessoas de diversos estados e elas estarem conversando e debatendo Claro. e assim, construindo novos caminhos. Né? E eu pergunto para você, em março surgiu o projeto. Vocês já estão em quantos estados? 20 estados? Mais de 20, eu acho que são cerca de 23 estados. É porque tem um acréscimo diário de Daí eu vou envolvidos. perguntar para você, qual é o capital de giro que tinha para esse negócio aí? Se eu falar para ti... Eu imagino. Ou seja, você vai falar de uma estrutura física nos moldes antigos que nós tínhamos, e que não só antigos, atuais ainda, porque esses moldes são atuais. Gente que monta o negócio e está apenas com o ponto fixo, e gente que, nós que somos da área da comunicação, da área da publicidade e propaganda, do marketing, a gente vê muito disso. Gente que faz as coisas no molde ainda que até então deu certo e acha que vai dar certo para sempre. O digital está aí e é preciso sim ver o pessoal dos restaurantes, como você estava citando aí, a importância do meio digital. 20% das pessoas atendidas pelo SOS Encurralados envolve a questão dos restaurantes, a necessidade de estar na internet. Eu mesmo sou um, que eu vejo ali a maioria das pessoas, né, vê no Instagram ali, já começa a comer ali pelas imagens, né, do restaurante, deliciosa, saborosa, um negócio bem feito. Isso é um convite, né, atrai o consumidor, sem sombra de dúvidas, para o negócio. Tenho mais perguntas para te fazer ainda. Os feedbacks que você tem recebido dessas empresas, quais são? Olha, os feedbacks são muito variados, mas o que tem aparecido em todos e é alguma coisa onipresente, assim, é a questão emocional. Porque você imagina que você tem um micro negócio e a renda, toda a renda da sua família depende daquilo. De repente você não consegue vender, então é uma crise. Essa crise ela é diferente. Né? Ela não é uma crise só pela oferta, nem só pela demanda, ela vem dos dois lados, ela afeta a oferta e a demanda, então a pessoa não consegue ofertar o serviço ou o produto dela. Imagina que essa pessoa, ela de repente, ela tinha todo aquele fluxo de saídas, então as dívidas, os empréstimos que ela já tinha pegado, ela não pode rever, né? Ou pelo menos ela, no primeiro momento, ela imagina que não pode. O custo de aluguel, por exemplo, ela tem toda a estrutura de custos fixos que ela não pode correr, ela tem que honrar. E agora imagina toda essa situação e a pessoa sabe que a família dela depende dessa fonte de renda. O processo de mentoria em si, assim, ele, como foi moldado pelo SOS Encurralados, não é assim, eu vou te mostrar como que tu vai aprender agora a gerenciar financeiramente o teu negócio, ou eu vou te ensinar a ir para a era digital unicamente. Não. Essa conexão humana de verdade, de a pessoa ouvir, ajudar ela a sair daquele atoleiro, sabe? Então, a questão emocional, ela está presente em todos os aspectos, é um aspecto que está presente em todos os feedbacks que a gente tem recebido. A gente tem um círculo de cuidados no projeto com 5 pessoas que ele cuida só dos feedbacks. Então, a gente tem tudo muito bem mapeado, a gente está construindo
esse conteúdo nosso mesmo para a gente saber onde que a gente está gerando valor. Porque a gente precisa saber onde a gente está gerando valor para a gente poder aprimorar também os nossos próprios processos, né? Mas essa questão emocional é muito presente, a melhoria do gerenciamento das finanças é muito presente também, sabe? O aspecto digital, muitos empreendedores, eles não estavam nessa era digital ainda, então era tudo na caderneta, sabe? 80%, né, se eu não me engano, 80% dos MEI no Brasil, eles anotam tudo em caderneta, né? Então não tem ainda aquela planilha de custos, sabe? Então isso são todas melhorias que o mentor ele consegue traduzir, ou essa informação, esse conhecimento, o mentor ele consegue traduzir para essa pessoa conseguir adequar ao seu dia a dia. Sim, sim. Essa questão emocional é fortíssima, né? E eu diria que a questão emocional, nesse tempo de pandemia, ela foi bastante, as emoções, o controle das emoções foram muito requisitados, continuam sendo, de todos nós, né? E prova disso, os próprios crimes, violências que foram cometidas durante a pandemia, o próprio número de feminicídios e por aí vai, tudo isso envolve, naturalmente, questões emocionais e controle das emoções. Agora você leva essa questão do controle emocional para dentro de uma empresa, onde o empresário ele se vê com as portas fechadas, com os empréstimos que você se referiu aí, com os funcionários não trabalhando em virtude das portas fechadas, diante das medidas restritivas que nós tivemos. Aí o cara estava pagando, a empreendedora estava pagando tudo em dia, mantendo tudo arrumadinho, tudo organizado, e de repente não pode pagar mais ninguém. Isso mexe com a cabeça de tal modo que a pessoa que é honesta, que é íntegra, realmente se vê num abalo emocional gigantesco. Lamentavelmente foi isso que a gente viu, né, Isaac? Exatamente, Fernando. E agora você imagina assim, até esqueci de citar, mas você imagina as agências de turismo, por exemplo, porque muitas das agências de turismo, elas são familiares, então é a mãe que organiza, o pai dirige a van, o filho é o guia, sabe? Principalmente ali no norte do estado, né, Balneário, naquela região, tem muitas agências de turismo, assim, nesse escopo, né, dessa estrutura familiar. Nós atendemos muitos desses casos, então você imagina que a pessoa, né, a família, ela não pode mais fazer a excursão que ela fazia, que ela organizava, né, ela não pode mais vender a viagem que ela fazia para um hotel em tal lugar, não pode mais. Sim. E imagina que as pessoas começaram a pedir ressarcimento desses valores, sim. Que já tinham sido pagos. Hoje eu comentava ainda sobre isso, num programa de rádio, comentava sobre essa questão. Ou seja, se pedir medidas mais restritivas por parte do governo, é muito fácil. Quando você tem uma conta bancária, né, abastada, agora quando você precisa, você não tem dinheiro, cara, você precisa trabalhar de dia para poder comer à noite ou vice-versa, aí o negócio é diferente, é bem diferente, é completamente diferente. Então, mas vamos pedir a economia e a vida, tá um ao lado da outra, quem é que vai falar mais alto? É a vida ou é a economia? E como é que se mantém a vida? Se não tem dinheiro, como é que você vai fazer a manutenção da vida? Se você perde o emprego, como é que você vai fazer a manutenção da vida? Então os dois caminham juntos. E a vida precisa da economia, a economia precisa da vida. Os dois caminhando lado a lado. Não tem como você querer tirar uma coisa, entendeu? Quem pode ficar em casa tem condições de ficar, e assim foi, né? Funcionários que puderam permanecer em casa porque têm comorbidades, estão no grupo de risco, idosas, gestantes e assim por diante, ok. Agora os demais, é um momento de guerra contra um inimigo que é invisível, e nós precisamos guerrear e em pé aqueles que podem até onde puderem. Essa é que é a realidade. Isaac, deixa eu te perguntar aqui, o projeto ele nasceu de forma gratuita. Até onde ele se mantém de forma gratuita e onde ele começa, então? Porque o pensamento que eu tenho aqui é o seguinte, o projeto envolve várias pessoas. Você me falou aí, internamente, na casa de 27 pessoas. Ele veio muito forte e ele ganhou essa notoriedade, o projeto SOS Encurralados, pela questão mesmo de estender a mão e através do meio digital para ajudar quem precisa. Mas é claro, ele precisa se manter. Como é que você mantém isso? Até onde vai
a parte gratuita, de graça, e onde começa, então, um outro atendimento para poder mover todo esse processo? Então, esse seria um modelo freemium, né, que tu tá falando, que tu perguntou, mas não... Hoje, a beleza do negócio é que a gente consegue ofertar todo o processo de mentoria gratuitamente. A gente não tem nenhum serviço pago hoje. Nenhum, nada. Então, a pessoa entra no processo de mentoria, ela é ouvida por um mentor. Se ela precisar de um problema mais específico, ela tem acesso a um especialista. Todo o processo de mentoria, aí que tá, também tem um fator interessante. Todo o processo de mentoria, todos os processos, eles são visíveis a todas as pessoas, aos mentores, no caso. Tá. Porque você imagina que eu pego um restaurante, Tá. e eu posso pesquisar ali quais foram os processos de mentorias dos restaurantes, e eu consigo acessar e ver o que a pessoa pensou para aquele restaurante. Então, é uma forma de inteligência coletiva que é criada. Tá. Entretanto, essa plataforma, o Trello, hoje a gente entre aspas, né, subsidiado pelo próprio Trello. Hoje a gente já ganhou 6 meses de acesso gratuito, mas hoje seria basicamente o único custo que a gente tem, né? A gente tem outros custos, mas a gente acaba sendo subsidiado, e o que permite a gente ofertar, né, levar às pessoas esse processo de mentoria gratuito. Hoje a gente não tem nenhum serviço que a gente cobra. Tá, então, mas é um aí processo tá. que a gente consegue. Ok, mas aí como é que mantém? Se vocês estão dedicando o tempo de vocês, a vida de vocês, como é que vocês mantêm aí? Qual é o ganho vem da onde? Do trabalho que vocês fizeram e de outras possíveis contratações diante daquilo que vocês fizeram? Não. Não, então, é todo mundo voluntário. Todo mundo que está envolvido com o projeto é voluntário. Então, assim, até eu vou te falar uma coisa que é interessante. Se fosse para eu pagar o salário de quem está trabalhando no projeto, eu não ia conseguir. Uhum. Porque são pessoas, assim, sabe, tipo, eu não... Por exemplo, tem PhDs no processo, sabe, eu nunca ia conseguir pagar. Por exemplo, o processo de mentoria, seria muito difícil até para o empreendedor, muitas vezes, pagar, se ele fosse pagar a remuneração do mentor, no caso. Uhum. Então, a beleza está em todo o processo ser gratuito e voluntário. Todo o processo é voluntário, então. Interessante. Todas as pessoas envolvidas, desde o mentor, que ele iniciou agora com o processo de mentoria, até o pessoal dos fundadores e o pessoal dos círculos internos. Por que eu estou te perguntando isso? Porque nessa era digital, nós temos inclusive vários empreendedores digitais, alguns inclusive muito conhecidos, que eles dão aulas e cursos que ensinam outros a fazerem o quê? Os empreendedores digitais ensinam outros empreendedores e gente a empreender. Primeiro, na primeira parte, você dá isso aqui. Aí você deu isso aqui, agora, para conseguir ter aquela outra parte, você tem que fazer o quê? Pagar. Isso, então, não é uma realidade no SOS Encurralados. O projeto é voluntário e gratuito. Exatamente, é todo voluntário e gratuito. Até uma dificuldade que a gente tem de comunicar isso, porque as pessoas não acreditam. Então, como é que tu vai falar para uma pessoa que o projeto não é um cavalo de Troia, sabe? Que tu vai entrar na casa da pessoa, conhecer a pessoa e depois vai falar, olha, agora, para ir daqui para frente, tu precisa pagar uma taxa. Não existe isso. É o tal do... É difícil de comunicar, é difícil de falar isso. É o tal do filhotinho de cachorro, aquela estratégia, né? Você pega o filhotinho de cachorro, eu vou viajar, pega esse cachorro e fica com ele na sua casa. Aí depois de um mês você vai lá buscar o cachorro. E aí, vim buscar o cachorro. Ai, por favor, não leva mais o cachorro, né? Gostou tanto, a família se apegou tanto que não quer mais que leve, naturalmente. É uma estratégia antiga, sem sombra de dúvidas, mas no meio digital é muito usada. E é claro, por isso que eu te fiz a pergunta desse sentido, justamente porque eu não tinha entendido bem essa questão do voluntariado. As pessoas que estão nos acompanhando agora, Isaac, quiserem participar do projeto, quiserem essa mentoria, explica pra gente o que elas devem fazer. Olha, no caso do mentor, o mentor, no caso dos dois, o mentor e o empreendedor, eles precisam acessar o nosso site, e no site ele vai ter um formulário para a gente conhecer a pessoa melhor. Assim,
todas as pessoas que elas se inscreverem, elas vão entrar. Então, por exemplo, o empreendedor não passa por processo seletivo nem nada. O único processo seletivo que a gente faz é conectar as pessoas que fazem mais sentido estarem conectadas, né? Então, a gente vai analisar os perfis para a gente fazer a melhor combinação entre mentor e empreendedor. Hoje, eles se cadastram pelo site. Então, existe um formulário para empreendedores, né, encurralados, entre aspas, né, que é o nome do projeto, e existe o formulário para mentores. Então, se você quer ser mentor, assim, é super interessante também que se muitas pessoas vão estar assistindo, vão estar pensando, pô, será que eu posso ser mentor? É claro que tu pode ser mentor. Porque a gente fornece uma jornada de mentoria, tu não precisa ter experiência prévia de ter feito um processo de mentoria ou ter passado por um processo de mentoria. Não, a gente fornece uma jornada que te dá apoio em todos os momentos dessa mentoria e te dá apoio com especialistas. E realmente, tipo, os mentores, eles vestem a camisa tanto da mentoria, né, do mentor, quanto dos especialistas. Então, eles interagem entre si e você vai ter apoio de todo mundo. Isso é muito bom. É um desenvolvimento grandiosíssimo, assim, para o mentor também. Isso é muito espetacular. Essa proposta é espetacular. Porque ela se autoalimenta, né? E por ser voluntariado, outros querem ajudar, outros podem cooperar. Eu vejo no dia a dia, isso no rádio, né? Onde eu apresento programa diário, eu vejo que aparecem muitas dúvidas, coisinhas pequenas que a gente vê no dia a dia, em que a gente pode ajudar as pessoas, em que a gente, graças a Deus, tem condições de tirar uma dúvida, de fazer um encaminhamento. Ou seja, esse trabalho de mentoria é espetacular. Às vezes, a dúvida aí de empreendedores, para o pessoal mais jovem, pessoal que está na lida, que está estudando, está na universidade, é simples de resolver. Então, o trabalho de mentoria do SOS Encurralados, né? Exatamente, essa é a tradução da informação. Agora você imagina um senhorzinho, uma senhora ali de seus 70 anos, que vende qualquer tipo de produto, né? E de repente ela não pode mais ofertar fisicamente. Como é que ela vai para a era digital se ela não sabe como fazer isso? Ou se ele não sabe desenvolver uma planilha de custos, por exemplo, ele não tem acesso, não tem familiaridade com o computador. Então, o trabalho do mentor é fazer essa tradução do conhecimento, né? Essa tradução da informação para gerar um conhecimento adequado e na hora mais adequada para o empreendedor. Perfeito. Você que está nos acompanhando, então, aqui na TV Câmara, acesse sosencurralados.com.br. Tem BR, né, Isaac? Tem, exatamente. Perfeito. Isaac, estamos no Instagram também. No Instagram, no Facebook e no LinkedIn também. Quantos seguidores já tem lá no Instagram, hein? Tem cerca de 1.500. 1.500. Vai crescer isso aí, hein, Isaac? Vai crescer. Temos fé. A ideia é muito boa. Eu desejo para vocês aí votos de saúde, de sabedoria, de discernimento cada vez mais, que vocês administrarem bem aí o projeto cada vez melhor, que essa equipe possa crescer e mais pessoas vocês possam ajudar, tá bom, Isaac? Vai aí meu grande abraço para você, para todos os demais integrantes da equipe. Né? Mais uma vez te parabenizo, a ideia é brilhante e ela surge disso mesmo, eu acredito muito nisso, nessa humanidade, acredito em corações realmente dispostos, né, cara, que brotam coisas boas para ajudar outras pessoas. Então, espetacular. Eu acho que acima de tudo o projeto SOS Encurralados é uma lição de humanidade. Lição de humanidade. Eu acho isso espetacular, ainda mais numa época de pandemia que a gente está vivendo. Ô Isaac, alguma coisa que eu não te perguntei, as tuas considerações para nós encerrarmos a entrevista? Eu acho que é isso, Fernando. Muito obrigado pelas suas considerações o mais gratificante para a gente é poder ajudar a pessoa que com um pouco, uma informação que a gente consegue levar a pessoa já muda muito da rotina da pessoa e sabe, deixa o dia dela mais leve até, né, os meses mais leves dali para frente, porque é qualidade de vida também, envolve a qualidade de vida, a pessoa saber gerir o próprio negócio e não ser tão afetado nesses momentos que vêm, porque não tem como prever, mas você tem que estar preparado para momentos como esse. Perfeito, Isaac. Muito obrigado a você que nos acompanhou, portanto. Fica aqui o nosso muito obrigado pela audiência. Faça sugestões de novos temas, de novos entrevistados, novos assuntos para entrevista através das nossas redes sociais. TV Câmara, a conexão entre você
e o Legislativo josefense.